Olá, queridos, Shalom Leculam, a paz do Eterno, que o Eterno vos abençoe. Motivo de alegria estarmos aqui falando da palavra do Eterno. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook. Esse vídeo também vai estar no YouTube. Motivo de muita alegria estar aqui com vocês falando sobre esse tema, um tema diferenciado, um tema que é pouco falado, né? E há certos comentários que eu vejo na internet que são muito complicados. E eu quero aqui alertar vocês que estão aqui na minha página. Bom, de início, quero abrir o texto de Atos capítulo 2. Eu vou estar aqui mostrando aqui para vocês Atos capítulo 2. Vamos lá. Bom, estamos aqui em Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos analisar aqui o texto da palavra do Eterno. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que é Shavuot, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e passaram a falar em outras diferente, línguas grossa, uma língua diferente, segundo que o Espírito lhe concedia que falasse. O contexto está aqui no 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria idioma. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? Galileus de língua aramaica. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos medos, elamitas, naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões de Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Elohim. Todos atônicos e perplexos interpretavam uns aos outros. O que quer dizer isto? O que isso quer dizer? Bom, amados, eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês que estão conosco aqui. As línguas estranhas são línguas de nações. Mas eu quero fazer um alerta aqui da incredulidade. Eu creio nos dons do Espírito. Acredito fielmente nesses dons que o Eterno concede aos seus servos. É claro que há muita meninice, muita coisa da carne que nós vemos hoje em dia. Mas é verdade que os dons de língua são reais. Eu, por exemplo, tenho este dom. Como que eu adquiri este dom? Como que o Felipe Cunha conseguiu falar em línguas? Não foi numa igreja. Eu orava pedindo este dom ao Eterno de falar outras línguas. Bom, e eu estava numa madrugada orando e o Eterno veio sobre mim e eu comecei a falar em idiomas. Línguas possíveis de serem traduzidas. Não é línguas que não existem no mundo. É algum tipo de dialeto do mundo existente. E são milhares de línguas que existem no mundo.
fora os dialetos, eu tô falando de línguas das nações. Nós somos 7 bilhões de seres humanos, com vários tipos de língua. Então, uma dessas línguas nós falamos. Bom, uma vez eu, Eterno, pela sua infinita misericórdia, eu estava profetizando, e eu enviei um áudio para um judeu, amigo, e ele estava ali ouvindo, e ele disse para mim: Felipe, eu consegui traduzir algumas coisas aqui. E eu disse: me diga. Eu mesmo tive a interpretação. A interpretação na época falava de fogo e juízo do Eterno sobre muitos no mundo, inclusive aqueles que brincam com o nome dele. Mas ele me disse: olha, eu vi isso no inglês. E uma irmã também conseguiu traduzir palavras do inglês. Então, amados, deixa eu dizer uma verdade. Tem muitas pessoas brincando aí na internet, fazendo deboche e chacota com línguas. Não sabem com o que estão brincando. Então eu faço alerta: se você não entende do assunto, não se envolva nele. Não é porque existem pessoas brincando que você vai simplesmente rejeitar algo. Como é que você sabe que eu não estou falando um dialeto lá das ilhas, lá das tribos indígenas? Você não sabe, você não é linguista, você não é um poliglota. Como que você vai saber o que eu estou falando? Então eu já cansei de eu mesmo, eu falar em hebraico, grego, costumo às vezes falar no inglês. Mas por quê? Porque o Eterno concede. Teve momentos aqui nas nossas reuniões que eu falei numa língua totalmente diferente do que eu costumo falar. A presença do Eterno veio e eu falei outro tipo de idioma, muito forte. Então as pessoas, infelizmente, muitas pessoas ficam falando porque outras pessoas estão falando, porque outras estão dizendo. E o meu alerta aqui: não deixe que a incredulidade entre no teu coração. Não brinque com as coisas do Eterno, não faça chacota com aquilo que você não conhece. É evidente que tem muita meninice por aí. É evidente que tem muita coisa aí que não é do Eterno. Até os demônios podem imitar. Sim, porque os demônios falam outras línguas. Os demônios falam vários tipos de idioma. Então ele pode manipular, ele pode enganar. Mas para você saber isso, você tem que ter discernimento espiritual. É um dom do Eterno. Uma vez eu fazia um culto na casa de uma irmã e ela falava em línguas todas as vezes que ela se reunia na igreja dela. Mas um dia eu fui fazer culto lá, ela caiu endemoniada. Então o que acontece? Era um demônio enganoso. Tava na igreja todo domingo falando em língua. Ninguém colocou a mão na cabeça dela para repreender aquele espírito da mentira. E eu não precisei orar para ela cair. Foi só começar o culto, ela caiu. Sabe? Então existe isso. O meu alerta para aqueles que amam o Eterno: não brinque com as coisas dele. Não faça chacota com língua estranha. Sabe? Tem pessoas que brincam. Então nós temos que tomar muito cuidado, que isso é um dom. Esse é um dom. Agora, o dom é evidente. Sabe, irmãos, quem está falando aqui é alguém que tem experiência com o Eterno. Não é alguém que fica falando da experiência dos outros. Eu falo da experiência de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eu tenho a minha. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque quando saem do cristianismo, começam a rejeitar tudo que eles viveram. E nós temos que passar um filtro em tudo. Aí as pessoas acham que saindo do cristianismo e indo para o judaísmo, eles estão resolvendo o problema da vida deles. E não é verdade. Esse não é a questão. A questão é você sair de um sistema que tem misturas, verdades com dogmas, e vir para a verdade pura, imaculada, né? Sem mácula, sem confusão. E vindo para a verdade é só pela palavra. Não tem como você viver com mistura. Então, meu amigo, você saiu do cristianismo, Baruch Hashem, tá saindo da trindade, dos dogmas, isso é muito bom. Mas se você não tomar cuidado, você vai acabar rejeitando tudo que é de Deus, porque você acha que tudo é do cristianismo. As pessoas põem na conta do cristianismo tudo. Oi, irmãos, a línguas estranhas foi falada em Atos 2 e o cristianismo nem existia.
O cristianismo veio no 3º século, mas já falavam em línguas. Então nós precisamos entender o que é ser cheio do Espírito. O Espírito Santo é um poder do Eterno que se manifesta, é a presença dele que desce. É evidente, vocês vão ver no livro de Atos que 2 vezes ali os apóstolos foram cheios. Em Atos 2 e logo lá depois na frente, eles foram cheios de novo. Então o que acontece? É a descida da rua, do poder do Eterno sobre a vida da pessoa. Eu já tive irmãos contando pra mim que esteve em igrejas simples, pessoas muito simples, e tinha uma irmã lá simples, que falava em língua, ela estava falando tudo em grego. E ela estava citando uma passagem de Mateus capítulo 12. Ela estava falando em grego sem nunca ter estudado grego. E grego não é uma língua fácil. Então, nós precisamos buscar a verdade, sabe, sem preferência pessoal. Nós temos que ser neutro nessa questão. Eu vejo às vezes as pessoas na internet rejeitando tudo. Ah, isso não é de Deus. Como é que você sabe que não é de Deus? Você já conversou com ele? Você já falou com ele? Tem pessoas que rejeitam, mas não tem vida de oração. As pessoas, isso aqui não é de Deus não, mas não oram. Não tem vida com Deus. Não conhece sinais. Eu fico vendo as pessoas às vezes falando na internet, eu fico achando engraçado. Agora diabo não existe, isso aqui não existe, nada existe mais. Eu falei, é engraçado, você já viu um demônio? Nunca viu e tá falando? O dia que você vê igual eu já vi, você vai falar, realmente essas coisas existem. Só que as pessoas, elas muitas das vezes falam porque os outros estão falando. Ei, vai ter sua experiência com o Eterno. Questione a Ele as coisas. Você está com dúvida? Não sai falando o que você não entende. Sabe? Nem tudo é... Olha, irmãos, vocês acham que Deus só usa judeus messiânicos? Estão enganados. Vocês estão enganados. Em Jeremias capítulo 27, o Eterno vai dizer, eu levantei Nabucodonosor como meu servo. Deus usa até os pagãos. O Eterno disse, Nabucodonosor vai cumprir o que eu quero e todos vão servir a ele pela boca do profeta Yermiarro. Então, meu amigo, Deus não usa só judeus messiânicos. Deus usa a sua criação do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quiser. E as pessoas acham que a sabedoria Deus só dá para aqueles que estão servindo a Ele. Não, meu irmão. Você acha que Deus só tem projeto com você porque você é o centro do mundo? Deus não tem projeto com nenhum outro. Deus não livra ninguém. Deus só te livra. Deus não livra mais ninguém. A soberania do Eterno é muito maior do que esse quadrado que a religião fez as pessoas ficarem, que as pessoas estão se trancando em 4 paredes e achando que elas são donas do céu, que a minha religião é aquela que vai salvar. E acha que Deus compartilha dessas ideias. Amados, o Eterno disse, quem é justo, por isso viverá. Ele não está dizendo se tu é de A, B, C. Tu é justo. Baruch Hashem. Amém? Então, o Eterno usa quem Ele quer do jeito que quer. Por que eu saí do sistema pecaminoso que eu considero transgressor? Porque lá, no sistema que eu estava, não ensinava o que a Bíblia ensina. Então, é por isso que eu saí. Tá bom? Mas há pontos positivos, há pontos que eu tenho que elogiar. Eu não tenho que só falar o contra, eu tenho que falar o pós, né? Aquilo que realmente trouxe benefício para minha vida. A palavra do Eterno hoje chegou. Muitos falam, João Ferreira de Almeida, tá? Mas se João Ferreira de Almeida não traduzisse a Bíblia, e aí, como é que fica? Eu tenho um aplicativo aqui que eu mostrei aqui. Bíblia aqui, ó. Variedade de Bíblia. Eu tenho aqui a Bible Work aqui do lado, ó. Vou mostrar pra vocês o que é a Bible Work. Eu tenho aplicativos aqui que eu tenho Bíblia pra tudo que é lado. Hoje é fácil eu chegar aqui, ó. Isso aqui é a Bible Work. Vou abrir pra mostrar aqueles que não conhecem esse programa. O programa é top. Veja só, isso aqui é a Bible Work. Vou botar pra vocês conferirem aqui comigo. Veja só, isso aqui é a Bible Work. Tá? Hebraico, grego, inglês, Vulgata Latina, tem tudo que eu quiser aqui, irmãos. Aqui, ó,
grego, hebreu, latim, português, versões que eu quero, tá? Aqui, se eu quiser pegar aqui Gênesis 1, ó, Bereshit bara Elohim, traduzido aqui, eu clico aqui, aparece aqui do lado onde tem, eu clico bará, aparece aqui onde, olha só que maravilha, olha só, hoje você consegue fazer uma tradução, aqui ó, quantas vezes aparece, 853 vezes, isso aqui é um aplicativo maravilhoso, meu filho, só que na época João Ferreira de Almeida não tinha esse aplicativo, irmãos. O que acontece? Chegou até nós o que dava para chegar. Então, nós temos que ver o que foi de benefício. Sempre a gente tem que extrair o que é bom, tá? Não adianta só falar que ele errou, encontrou 2.000 erros. Não! O lado positivo também existe, irmãos. Não tem lado positivo? Veja só, vou abrir aqui, ó, João Ferreira de Almeida aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês entenderem um negócio aqui, ó. Tô com a Bíblia aberta aqui. Eu vou abrir aqui em Êxodo. A Êxodo aqui, ó, 20. Isso é Bíblia protestante, de João Ferreira de Almeida. Olha só, olha que maravilha, ó. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa é João Ferreira de Almeida, essa aqui é a Almeida Revista Corrigida Anotada. Essa aqui é do século 21. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Olha isso aqui, meu amigo. Bíblia em português. Isso aqui é bom ou ruim? Fala o que é ruim. Eu quero ver aqui um crítico dizer que isso aqui não tá bom. Mesmo não sendo original. Original é isso aqui, ó. Isso aqui é original. Anohi Adonai Elohecha Asher Hotzetecha Mieretz Mitzraim Mibeit Avodim. Aqui, isso aqui é hebraico, mas não tem, nós temos aqui, ó, não tinha isso, então nós temos isso aqui. Ó, ajuda ou não ajuda pro iniciante? Ajuda. Agora é muito fácil as pessoas só criticarem, irmãos, sabe? Só criticarem. É muito fácil a gente só ficar falando do ponto negativo. Vamos olhar o ponto positivo também, irmãos. Porque senão fica complicado, senão fica só criticar. Tem pessoas que saem do cristianismo e só sabem falar do cristianismo. Vai falar de Torá, meu filho. Vai ensinar a Bíblia, vai ensinar a palavra do Eterno, vai ensinar Paraxá. Sabe, não vale a pena ficar só ficando vendo o lado negativo, senão eles vão... eu costumo dizer o seguinte, tem pessoas que falam mais do diabo do que de Deus. Fala mais do diabo. Eu passo o dia inteiro. Tem grupos que eu fico olhando, gente. É só falando do diabo. Vai falar do Eterno, meu irmão. Vai falar das coisas do Eterno. Então tem pessoas que passam o dia inteiro só criticando. Vai ensinar então certo. Vai ensinar o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Pega a Bíblia aqui, filho. Pega aqui, ó. Pega aqui o Deuteronômio 6:4 na língua hebraica. Vai ensinar o povo o Shema Israel, sabe? Aqui, ó, em hebraico aqui. Vamos pegar aqui hebraico 6:4. Aqui, ó, Shema Israel. Deixa eu botar para vocês verem. Aqui, ó, isso aqui é hebraico, irmãos. Aqui, ó. Vai ensinar o Shema ao povo, ó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Aqui o tetagrama, o nome do Eterno. Veta et Adonai Elohecha Berol levaverá uverol nafshecha uverol meoderra. Vai ensinar os mandamentos do Eterno. E amarás Adonai teu Deus de todo o coração. Aqui é Behol, né? Levaverá, de todo o seu coração. Leve no hebraico é coração, leve. Leve aqui, ó, levaverá, de todo o coração. Nefshirá, alma, aqui é a pessoa inteira, corpo, alma e espírito, isso tudo aqui, ó. O coração fala do interior, a alma fala da sua pessoa. Meoderá fala dos recursos financeiros, mas fala da totalidade, tá? Meoderra quer dizer extremamente, muito, tá? Totalidade, força, por isso que eles traduzem como recursos financeiros ou força, que é a força que você tem para trabalhar, né? Então o que acontece? Voltando aqui,
Então, vai ensinar a Torá ao povo, vai ensinar a palavra do Eterno. Ficar só criticando não vai resolver a tua vida. Então, tem pessoas aí falando das línguas estranhas, porque, meu irmão, tem muito crente que fala esse tipo de língua, mas tá lá no hospital visitando. Quantas vezes você já foi no hospital? Sabe, eu gosto de ver o crítico que vive aquilo que prega. Tá falando do cristão que fala em língua, tá? Ele tá falando em língua, ele tá extrapolando, vamos dizer assim, falando alegre. Eu acho, né? Não vejo nada de errado nisso, de ficar feliz, glorificar. De vez em quando eu tô pregando, eu falo meio alto. Não importa o som da tonalidade da minha voz, importa é o conteúdo que eu tô pregando. Mas o camarada aí tá falando em línguas, mas ele tá lá no hospital, levando um medicamento pro doente, levando uma assistência pra viúva. E aí, o que adianta? Você não fala em língua estranha como você diz que não é língua de Deus, mas você faz isso. Então, meus irmãos, a árvore é julgada pelos frutos, é pelo que produz. Deixa o rapaz falar em língua, mas se ele tá produzindo pro reino de Deus, deixa o rapaz lá fazer o que ele acha que é legal, Eu não vejo, o problema não é falar em línguas estranhas. Se ele tá falando língua estranha e não tá fazendo fofoca da vida dos outros, ele tá fazendo mais que muitos aí que vivem fazendo fofoca da vida dos outros. Sabe, irmãos? Eu não tenho meia medida não, quando eu tenho pra falar, não tem essa, eu falo mesmo. Então eu vejo que tem muitas pessoas se importando muito com a língua estranha do cristão. Sabe? A pergunta é o seguinte, você que não fala a língua, não extrapola, não fala alto, você tá fazendo de sedacá? Tá fazendo de sedacá, meu irmão? Você tá fazendo de sedacá, tá ajudando o próximo, ajudando o necessitado, ou na tua mão só tem cajado? Não tem ação, não produz? Ô irmãos, pelo amor do Pai, pelas barbas do profeta, vamos buscar o Eterno, vamos produzir pro reino. Quem não produz pro reino do Eterno tá produzindo pra quem? Sabe? Então, eu acho que é importante falar, corrigir, exortar isso tudo aí. Sabe, mas tem coisas desnecessárias. As coisas que não... irmãos, deixa o povo falar em língua. Eu falo mesmo, quando eu tô cheio da presença do Eterno, eu falo língua mesmo. Quem quiser me criticar, me faça esse favor, vai estar me ajudando. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Pode criticar à vontade. Eu sou um messiânico diferente, judeu messiânico bem diferente. Eu falo em línguas, traduzo, entrego profecia, visão e isso e muito mais. Agora, eu sei o que eu vivo. Diferentemente de algumas pessoas que não sabem o que estão vivendo. Eu sei das minhas experiências com o Eterno. Tem pessoas que... uma vez fui falar que o Eterno me revelou o nome dele, tem pessoas rindo. Eu falei na frente de pastores que o Eterno falou que ele se entristece. O Eterno falou em 2010, quando os seus filhos bebem Coca-Cola. Aí eu fui falar com os pastores que eu parei de beber Coca-Cola. Eles riram. Eles riram da minha cara, beleza. 10 anos que eu não bebo Coca-Cola, irmãos. Obediência ao que o Eterno me disse pra minha esposa. Sabe? E hoje tem pessoas que nem são crentes, fazendo um trabalho sobre os refrigerantes, que não fazem bem pra saúde. Aí eu pergunto, as pessoas julgam as nossas experiências, não sabem do propósito do Eterno. Então, as pessoas acham que vale tudo, porque estou na graça, posso fazer o que quero. Não é bem assim, irmãos. Nós somos direcionados pelo Espírito. 10 anos. Aí uma vez eu fui trabalhar num restaurante, e lá eu tinha que servir a chamar esse refrigerante. Aí o cheiro vinha no nariz. Eu dizia que é ruim. Não é não. O paladar não é ruim. O cheiro não é ruim. Mas eu não bebi. 10 anos que eu não bebo esse refrigerante. Por quê? Obediência. Mas foi experiência particular. Sabe? Mas tem pastores que riem. Acham engraçado. Duvidam. Sabe? Então eu acho que cada um tem sua vida espiritual com o Eterno. Então eu queria alertar dessa vez sobre as línguas estranhas. Eu acredito, falo nas línguas estranhas. Estranhas porque nós não conhecemos. Bom, o hebraico pra mim era estranho.
falava a língua hebraica, entrava no ouvido, eu não sabia discernir que letras era aquela, que o som. Hoje eu estudando, eu sei discernir o que é o hebraico. Então eu consigo ouvir, isso aí, ele tá falando casa, não, ele tá falando rosto, ele tá falando isso, aquilo. Eu consigo traduzir. Hoje o hebraico não é mais estranha para mim, não é uma língua estranha. Alguma coisa do grego não é estranho. Então é possível eu ver uma pessoa falando em línguas e eu traduzir. Porque mesmo sem o dom de interpretação, mesmo só com a interpretação do conhecimento que eu tenho, então vai ser possível eu ver uma pessoa falar num idioma e entender. Então, irmãos, não julgue a aparência, tá bem? Tá bem? Que Deus nos abençoe, é isso que eu tinha para falar aqui da língua estranha, não tenho muito o que dizer, mais do que isso. Eu creio, eu produzo esse dom. Amém? O Eterno abençoe vocês aqui que estão aqui comigo aqui, aqueles que vão assistir, Davi, Lucas, Douglas, Fausto, Leônidas, Davi, Lucas, Conceição Souza, Geraldo Reis, que o Eterno nos abençoe, Antônio Haddad, o Eterno nos abençoe, Conceição Souza, a paz, Anderson César, que o Eterno nos abençoe, Samila, Jorge Adriano, Elilton Lenon Costa, Marcos de Souza, Corren, difícil nome, Mauretz Carubaba, Solisvan Maia, Miguel Lima, Cunha, parente, é parente, varão? Também sou Cunha. Cunha é um nome que vem de Corren, ok? Muda-se a letra de posição, tá? Cunha é com a letra, é o Raf, o Kaf na realidade, o Nun é a letra Re, troca e vira Corren, né? Hoje no hebraico moderno é com Kof, eles traduzem com Kof, mas na antiguidade foi colocado Cunha, uma alternativa para aqueles judeus que eram obrigados a se converter na Inquisição, né, chamados cristãos novos. Então pessoas que tinham nome judaico deixaram os seus nomes judaicos e acabaram adaptando nomes no português, no português, né? Então Cunha na realidade vem de Portugal e os judeus estavam em Portugal, né? Depois vieram para o Brasil. Genivaldo Fernandes, Shalom. Eu não sou Rav não, varão, sou só um servo do Eterno. Eu tenho um Rav que é Yeshua, mas eu aceito que me chame de Haver, tá bom? Que o Eterno te abençoe. Roger Silva, Sueli Santos, João Guimaro, Severino João, Deia Matos, Flávia Corer, Shalom Flávia. Deia Matos, Shalom querido, obrigado por permanecer firme em nos agraciar com o conhecimento das escrituras, apesar dos ventos contrários, muitos ventos ao contrário, né? É verdade, na luta nós estamos e não vamos falhar, não vamos parar. Osni Mourão, Jeová Barbosa, Keuciani Farias, Shalom Felipe, um abraço, que até te abençoe. Shalom, Shalom. Fala on tual. Eu não sei que o amado tá brincando ou tá falando sério. Eu tô falando sério, né? Jeová Shalom. Bom, enfim, sempre vai ter os escarnecedores. Na minha página eu vou remover todos que ficarem escarnecendo. Eu acho que tem que respeitar. Você falar de doutrina uma coisa, escarnecer da fé dos outros, não. Então qualquer um na minha página que eu ver que estiver escarnecendo, eu vou remover a amizade, tá ok? Sabe por quê? Tem que respeitar a opinião dos outros, também. Yeshua mandou ensinar não escarnecer, tá ok? Então brinque menos com a fé dos outros, ok? Quer ser respeitado, tem que aprender a respeitar, tá ok? E respeitar não significa concordar. É bem diferente, tá ok? Eu não concordo,
eu posso anunciar, falar da verdade sem escarnecer das pessoas. Não é desta forma que o Eterno quer que a sua palavra seja levada, tá? Às vezes a pessoa perde amizades que poderiam gerar ali frutos por causa disso. Por exemplo, eu tenho amigos católicos, espíritas, sim. Eu já tive aqui na minha reunião um espírita. Que veio ouvir a palavra. Falei da palavra, uma pessoa muito educada, muito honesta, né, que eu conheço. Então, tem pessoas que tem que deixar o Eterno trabalhar. Você não vai ganhar ninguém escarnecendo da pessoa. Não é postando no Facebook frases escarnecendo das línguas estranhas que você vai convencer as pessoas. Eu acho que tem que ter respeito, ok? Respeito não é concordar, ok? Que o Eterno nos abençoe, até a próxima, se assim nos permitir, Yahuwah Elohim. Até a próxima.